Mais um giro de notícias, a segunda edição de hoje, segunda edição dessa segunda-feira, para a gente atualizar aqui tudo o que você precisa saber sobre o nosso Vasco da Gama. Tivemos hoje o sorteio da Copa do Brasil, né? Já até falamos aqui sobre isso. O adversário do Vasco na Copa do Brasil será o Paysandu, mas após o sorteio, o presidente Pedrinho falou com a imprensa, tá? E revelou algumas coisas importantes ali, como a venda da SAF, que ele confirma que está próximo, né? Tá ali num passo importante. Ele não deu data, não deu previsão, mas confirmou que a situação está avançada e também falou sobre reeleição, se ele vem ou não como candidato a presidente do Vasco mais uma vez. A gente vai falar sobre tudo isso aqui. Depois da vinheta também vamos falar rapidinho sobre Dimitri Payet. Ele anunciou a aposentadoria do futebol, ou seja, encerrou a carreira no Vasco da Gama. O último clube do Payet foi o Vasco. Depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você, deixando o like que é importante. Conto com você se inscrevendo também aqui no canal. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. Começo falando com você que tem entre 8 e 18 anos e sonha em vestir a camisa do Vasco da Gama. No dia 12 de abril vai acontecer uma seletiva da Vasco da Gama International em São Januário, onde você será avaliado e, caso passe no teste, pode representar o Vasco na Costa Blanca Cup, uma competição fora do país. Enfim, vai ter essa seletiva aí e quem for selecionado pode disputar. Lembrando que tem custos da viagem e esse custo, né, é pago por quem vai viajar. Tem essa situação. Mas enfim, você pode fazer a seletiva no link que está aqui na descrição desse vídeo. Você faz a inscrição e participa da seletiva no dia 12 de abril em São Januário, lá no campo anexo. Tamo junto? No link tem mais informações, é só você clicar e conferir. Bom, meus amigos, tivemos hoje o sorteio da Copa do Brasil. Está definido que o Vasco vai enfrentar a equipe do Paysandu na quinta fase, né, da Copa do Brasil. Jogo de ida em Belém do Pará, jogo de volta em São Januário. O Vasco tem a obrigação de se classificar, né? O Paysandu está na Série C do Campeonato Brasileiro. Apesar de ser um clube muito tradicional no norte do país, o Vasco tem a obrigação de conseguir essa classificação para a quinta fase. E bom, após o sorteio, né, da Copa do Brasil, o presidente Pedrinho, que estava lá representando o Vasco da Gama, concedeu entrevista, né, ali aos jornalistas presentes. E ele falou sobre dois pontos muito importantes. Primeiro eu vou colocar aqui sobre a venda da SAF. O Pedrinho confirmou, né, que é um passo importante que o Vasco está próximo de dar. Ou seja, ele confirmou que a venda da SAF está próxima de acontecer. Não falou o nome de quem vai comprar, não falou quem é o investidor, é claro, né? Essas informações são sigilosas, apesar de a imprensa, todo mundo meio que cravar que é o Marco Lamáquia, né? O filho do dono da Crefisa, mas é claro que o Pedrinho não ia confirmar quem é esse comprador. E ele disse, né, que as conversas estão ali num caminho interessante para acontecer essa venda. Confira o que disse o Pedrinho. Com relação ao investidor que você perguntou, a gente está numa etapa muito importante, não posso dar data, não posso dar nome, mas está num caminho interessante que eu preciso de toda a cautela para construir e estruturar o contrato. Vocês têm um exemplo claro do que foi com o antigo sócio. Até por isso, uma busca, né, por um investidor sério, de credibilidade, de conhecimento de todos, para que o Vasco se torne, usar uma palavra sensata aqui, um clube estruturado pelo resto da sua vida. Porque quando se fala em SAF, se fala, obviamente, numa transição de uma associação para um clube empresa, as pessoas pegam um modelo de um clube que foi vitorioso de forma imediata e, de repente, isso não é o ideal para uma estabilidade do clube. O que a gente quer é que o Vasco nunca mais seja cogitado como um clube que não paga salário, que na minha gestão isso não aconteceu e não vai acontecer. Então é um clube estruturado pelo resto da sua existência e, consequentemente, fortalecendo todos os setores estruturais, contratações, investimentos. É um passo importante que o Vasco está próximo de dar, mas não tem como eu cravar quando vai ser, se vai ser daqui a um mês, daqui a uma semana, daqui a um ano.
não criar nenhum tipo de expectativa. Pedrinho também falou sobre a reeleição, né? Esse ano é um ano de eleição no Vasco da Gama e o Pedrinho disse que ano de eleição sempre foi um ano muito complicado, né, de se viver em São Januário. E ele falou sobre essa possível reeleição, deixou ali meio que entreaberto, né? Não confirmou e nem disse que não vem. Enfim, deixou ali entreaberto essa possibilidade de vir ou não como candidato. Acho que até a eleição muita coisa vai acontecer, né? Principalmente com essa questão da SAF, mas confiro o que disse o Pedrinho. Do que disse o Pedrinho. Mas a gente vai conduzindo, então para início é isso, mas é lógico que a gente quer carimbar sempre uma competição com título. A minha candidatura eu não vou falar agora sobre isso, o ano de eleição eu falei isso, não sei se falei para vocês ou se eu falei internamente, é um ano que sempre foi muito complicado em São Januário de se viver. Por isso que eu nem toco muito no assunto para não levar isso para o estádio. Me incomoda muito hoje eu sendo situação e nunca fui oposição, para ficar claro. Sempre participei apoiando outro candidato, mas nunca fiz oposição, que é uma palavra que para mim teria que mudar, né? Porque se todo mundo quer o bem do Vasco, mas é um ano complicado que eu sempre tenho muito cuidado porque eu não sei quantos infiltrados podem estar ali numa arquibancada para inflamar de forma negativa. Então tá aí, eu achei bem lúcida, né, a entrevista do Pedrinho, eu acho que é uma coisa que ele evoluiu bastante, de conseguir se comunicar um pouco melhor. Antes ele estava se comunicando, a mensagem que ele tentava passar ao torcedor, o torcedor estava entendendo de uma outra forma. Acho que agora essa relação tá mais clara, tá mais tranquila. Enfim, tomara que as coisas caminhem realmente para um desfecho positivo em tudo, né? Que a venda seja bem sucedida, para um investidor de muita responsabilidade e que o Vasco possa voltar aos caminhos do sucesso. Bom, para encerrar esse vídeo aqui, uma menção rapidinha a Dimitri Payet. Ele anunciou nesse final de semana a sua aposentadoria do futebol. Não vai jogar mais futebol de forma profissional. Ou seja, o último clube da carreira de Dimitri Payet foi o Vasco da Gama. Interessante, né? O Payet, que foi importante aqui no Vasco em 2023, ajudou o Vasco a se livrar do rebaixamento. Eu acho que o torcedor do Vasco tem, de certa forma, um carinho pelo craque francês. É isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo,